Bom, voltando aqui, né? Então tem que respeitar essa curva aqui que vocês têm do NPSH requerido e com folga nela, né? Então tem que dar ainda essa folga, essa margem de segurança, porque esse efeito realmente é bastante prejudicial aí ao sistema que você tem de bombeamento. Qualquer sistema de bombeamento vai ser bastante prejudicado se não atender essa característica do NPSH disponível ser maior do que o NPSH requerido. Tem um bocado de equacionamento ali, mas é bem simplesinho e vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma daqui a pouco quando a gente fizer alguns exercícios referentes a isso aí. Bom, essas questões aqui também são muito. Você tem que garantir de todo jeito, né? Local seco, espaçoso, iluminado. Quando você instalar um sistema de bombeamento, também não bota. Lembra lá que eu falei que normalmente você vai ter duas bombas, né? Uma que está operando normalmente e uma reserva caso daqui dê problema. Imagine que você está no prédio, instalei uma bomba só, essa bomba parou de funcionar, acabou toda a água do seu prédio porque você não instalou uma bomba reserva, né? Então tem que ter uma bomba reserva para garantir que se uma parar de operar, a outra esteja funcionando. Nisso, uma das características principais é essa, tentar implantar corretamente, né? E com as características que facilitem a manutenção caso tenha. Se você vai instalar duas bombas, não coloca uma do lado da outra não, né? E dificulta a um operador venha a estar manejando. Coloca com espaço que uma pessoa consiga fazer devidas manutenções do sistema. Então, quando estiver implantando um sistema de bombeamento, lembre dessas características aí de manutenção. Bem apoiada. Então, quando eu trabalhava na empresa de saneamento, a gente tinha que fazer os blocos de ancoragem, né? Então, vocês são da Civil, você faz um bloco lá de ancoragem no seu solo. Imagine que não é aquela bomba de prédio, é uma bomba gigantesca e que está vibrando muito, né? Então, você não pode ter uma estrutura que ela ceda. Então, imagine que você colocou uma estrutura frágil que com vibração ela acabou cedendo. Se cedeu, imagine que sua bomba é estática, ela está lá com a tubulação de ferro, alguma coisa estática lá que você não quer que mova de jeito nenhum. Se sua bomba cedeu e a tubulação era para ser estática, você acaba comprometendo, né? E essa vibração ao longo do tempo, ela vai danificar o sistema, você vai ter vazamento de água, entre outros diversos prejuízos. Então, o local lá, ele vai ter que ser bem, vai ter que estar bem ancorado essa sua bomba aí, né? Tubulação de sucção menor possível, ele fala estrangulamento em ponto alto lá, você quer evitar a formação de bolha nesses pontos altos, entre outras características. Então, evitar sempre qualquer coisa que venha prejudicar o seu sistema inicial. Aí, normalmente, você tem umas condições, essa submergência é outra também bastante interessante, porque submergência a quantidade que essa sua tubulação ela vai estar dentro desse reservatório que você propôs, né? Se você coloca em uma altura muito pequena, próxima à superfície, vamos dizer, e sua bomba começa a operar, imagine quando você dá a descarga e forma aquele redemoinho, né? Quando você está succionando, a mesma coisa, possa ser que esse forme um redemoinho e isso entre na tubulação. O redemoinho, se você dá descarga no banheiro, o que é que tem acima dele, né? É ar. Então, se você não garante uma profundidade adequada da sua tubulação dentro do reservatório, você pode favorecer essa entrada de ar na sua tubulação e isso vai comprometer o fluxo mais à frente. Então, tem esses autores aí, Neto e Azevedo Neto, né, que é o que vocês devem ter mais, eles propõem essas condições aí de submergência, então ser 3 vezes o diâmetro da sucção, então velocidade menor que 0,9 metros por segundo. Então, quando vê essas características aí, você já tem uma ideia de quanto sua tubulação vai ter que estar abaixo d'água, para evitar essas formações de vórtices aí e, consequentemente, entrada de ar na sua rede, que pode ir depois. Em reservatórios também você vai ter alguma... Quando você tem o seu reservatório lá, você não quer que ele opere no mínimo do mínimo do mínimo, né? Porque se ele tiver no mínimo já,
ele pode estar favorecendo a entrada de ar na sua rede. Então, a gente vai ter um nível mínimo de operação em reservatório também, para evitar que tenha entrada de ar na rede. Como vocês já viram, a ar danifica muito, né? Foi o que eu falei no início lá, que tem forma de entrada no ar na rede, e isso pode chegar no hidrômetro do consumidor, e esse consumidor está pagando algo indevidamente. Por quê? Porque teve uma entrada de ar indevida na tubulação, que não era para ocorrer, né? Professor, Oi. o senhor aceita ele está aguardando no lobby. Aqui não tem ninguém no aguardo, não. Tá sem ninguém ali no aguardo. Vou pedir para ele verificar o link, então. Obrigada. Valeu. Bom, depois vocês dão uma olhadinha nessas condições, porque fica muito chato de ler tudo ali, né? E aqui tem, ó, essa entrada de vórtice na sua rede, ó. Tá vendo? Se sua rede estiver muito próxima à superfície, tem aquela formação de vórtice, e essa formação de vórtice implica entrada de ar na rede. Se sua tubulação ela chega acima do reservatório, em condições que formem bolhas aqui até chegar na sua sucção, isso também é um problema. Então, às vezes, você coloca lá uma entrada, né, de modo a que não tenha essa entrada de ar aqui na rede, né, essa formação dessas bolhas devido à turbulência que vocês causaram no local. Então, aqui tem as formas de soluções possíveis que você tem no seu sistema. Ele pede para botar a submergência adequada, a tubulação ela não chegar causando bolhas, né, na superfície, então favorecer uma entrada ali no próprio reservatório para que a água não fique caindo e gerando essas bolhas, e colocar uma barreira naquela parte de entrada ali para também não estar causando esses vórtices ali na tubulação. São formas, esse ali pode ser um batente, né? Você instala um batente e ele vai estar evitando aquilo ali. Em instalações com bombas em paralelo, então, bombas em paralelo, lembra lá que eu já falei, duas bombas captando, né, de um determinado reservatório, tubulações de sucção independentes, então ele pede para succionar uma de um lado da rede, outra de outro, em dois pontos diferentes do reservatório, né, ele está querendo dizer isso aí. Unidade de reserva, foi o que eu falei lá, que você não quer que uma bomba pare de operar, então sempre colocar uma bomba reserva para garantir que seu sistema esteja operando tranquilamente. E sempre ter manutenção, entre outras características aí mais comuns, né? Bom, tem essas parábolas de isoeficiência, você tem ali aqueles valores em porcentagem, são os valores de rendimento do seu sistema. Então, aquele N que entra na equação da potência, está entre aquelas curvas ali, você vai ter a vazão no eixo das abscissas, aquele eixo horizontal embaixo, em litros por minuto, tem o H em metro de coluna d'água, né? Quando você liga esses dois, vai cair entre um desses pontos. Vocês estão vendo ali, ó, 2.200 RPM, 2.000 RPM, aquilo ali é a rotação da bomba por minuto, tá vendo? Então, na hora que você tiver seu valor de vazão com o valor de altura manométrica, você vai cair em um dos valores dessa curva. Então, suponha que você encontrou um valor que ele caiu entre 1.800 e 2.000. Qual a bomba que você vai utilizar? Aquela que está acima, né? O superior. Então, você vai ter que usar aquela bomba com 2.000 RPM. E o rendimento dela vai estar entre esses valores que seu ponto entre vazão e altura manométrica, o que ele caiu aí, nessas linhas de isoeficiência. Bom, e eu quero comprar bomba, o que é que eu faço, né? Primeira coisa, dimensionar seu sistema, calculando as perdas de carga, vendo a altura geométrica. Então, lá em seu prédio, você tem noção da altura que tem. Já no projeto básico, né? No projeto básico que vocês têm, já é para você planejar tudo isso. Onde que vai estar meu reservatório, qual altura que eu vou ter nesse reservatório inferior, qual a diferença dele para o meu reservatório superior, sabendo o volume que vocês vão precisar atender, né? Quando vocês pegarem instalações e prediais, vai ficar bem simples isso de fazer. Mas tem que projetar o reservatório. Eu recebi uma planta de alguém, só que era da arquitetura, não era engenheiro civil, e
fez o prédio todo, fez toda a parte bonita, fez o prédio não colocou reservatório, né? Isso não existe. A água não vai se teletransportar para a casa de cada um, né? Então, vocês têm que prever essa implantação do reservatório de vocês aí, quando estiver fazendo a planta de um prédio, né? Bom, ver catálogos, vocês vão ter que ver diversos fabricantes diferentes. Então, a gente tem KSB, Inbio, entre outros aí. Depois eu vou passar uns catálogos para vocês também. E tem essas características aí. Eu não sei como é que está aí na tela, né? Eu não sei como é que está aí na tela para vocês, se está bom de ver ou ruim, mas você tem ali, ó, essa curva característica da bomba. Então, no eixo da abscissa, vazão em metro cúbico por hora e altura manométrica em metro. Vamos supor que você pegou aquele valor de 14 e altura manométrica de 70. 70, vou pegar 75, para ficar mais fácil, né? Entre 14 e 75 ali, ó, de altura manométrica. Você tem 14 metros cúbicos por hora e 75 de altura manométrica. Ele caiu num ponto lá, ó, que aquela curva de rendimento dele está em cerca de 41, tá vendo? Se você desce para de baixo, ele desceu, o 14 ele também se replica no gráfico de baixo, só que nesse gráfico de baixo você tem um NPSH. Então, se você chegar nesse valor de vazão de 14, o valor de NPSH requerido da sua bomba é 2 e alguma coisa, 2,1, vamos dizer. Deu 2,1, quer dizer que o seu valor de NPSH disponível que você calculou vai ter que ser esse 2,1 mais 0,6 de segurança, né? Que o Azevedo Neto recomenda. 2,1 mais 0,6, 2,7. Então, o valor mínimo de NPSH disponível que vocês têm que achar aqui é 2,7. Se você abaixar mais ainda, isso, né? Ah, e aquele tem ali 203, 194, 186, aquilo ali é o rotor da bomba. Como a gente escolheu aquele valor de 203, se você abaixa ainda nessa mesma linha do 14 e chega nessa curva de 203, você tem a potência que você vai precisar da bomba, que seria cerca de 10 HP, um pouco menos até, né? 14 aqui seria um pouco abaixo do 10 HP, 9,7, sei lá, algo assim. Então, seria 9 e pouco HP que você teria de bomba, entende? Então, num gráfico desse, se você tem altura manométrica e vazão em metro cúbico por hora, você sai com todos os valores que você precisa. E só tem que conferir se o NPSH requerido que vocês têm na bomba é inferior, né, ao NPSH disponível do sistema. Deixa eu ver aqui. Pior que as curvas agora ficam... Eu ampliei e tinha esquecido. Aqui fica mais fácil de ver. Você tem esse valor de 14, se você sobe nele ali até ligar com 75 da altura manométrica, você vai perceber que cai bem naquele 41 ali, né? Aquele 41 é o rendimento da bomba. Então, você pode jogar na fórmula da potência, só que com valor decimal, né? 0,41. Aí é peso específico, vezes vazão, vezes altura manométrica, dividido por 75, vezes esse 0,41, e você vai sair com a potência da bomba semelhante a que encontrar no outro gráfico, né, que seria próximo àqueles 10 HP. E se você abaixar naqueles mesmos 14, você ia obter esse 2,1 mais ou menos, eu acho que a gente viu. Obteria 2,1 de NPSH mais 0,6 de segurança, 2,7, né? Você teria que ter um valor de NPSH disponível superior a esse 2,7. Bom, então aqui eu trago um passo a passo de como vocês devem dimensionar o sistema. Inicialmente a vazão, então principalmente saber a demanda de vocês, a quantidade de vazão que vocês precisam. Como é que você vai calcular isso? Cada cidade ela tem um índice de habitantes por residência. Tem diversas tabelas também que trazem algo nesse sentido. Então, se você tem um prédio lá com 40 apartamentos, vamos dizer, você vai lá no índice da sua cidade e diz, olha, cada moradia em Porto Alegre tem cerca de 4 habitantes por moradia. Então, se tem 40 apartamentos e 4 pessoas, por apartamento, você tira a base que vai ter 160 habitantes, né? Então, se eu tenho 160 habitantes, eu tenho que saber a demanda, a vazão que precisa do meu sistema.
qual a próxima coisa a fazer? Você vai pegar a vazão per capita. Aí você vai consultar algum livro e ele vai dizer, ó, a vazão per capita para Porto Alegre é 200 litros por habitante dia. Você vai multiplicar esses 160 pessoas vezes a per capita de Porto Alegre, vamos supor que seja aqueles 200, né? Quando você multiplica, depois você vai ter uma vazão em litros por dia. Então, eu tenho aqui a quantidade de litros que eu preciso no dia para abastecer toda essa comunidade aí. É tal. Só que sua bomba ela vai operar 8 horas. Aí você vai fazer umas conversões para verificar qual vazão por segundo essa sua bomba vai ter que fornecer para garantir o atendimento dessa demanda no dia. Então, a gente vai ver como obter cada um desses. Perda de carga é muito importante. Perda de carga na sucção e no recalque, tanto distribuída quanto localizada. Eu já falei que a perda de carga localizada às vezes é superior à perda de carga distribuída, né? Então vocês têm que calcular mesmo essa perda de carga, senão pode estar prejudicando os cálculos que vocês vão ter no sistema. Altura manométrica, que é basicamente a geométrica, mas as perdas de carga é bem simples. Escolher a bomba nos catálogos, sempre procure mais que um catálogo, porque uma bomba para o seu sistema pode estar mais barata em um do que em outro. Então, se você quer um trabalho correto, quer diminuir os custos para quem lhe contratou, faça uma pesquisa, né? Não fique no primeiro catálogo que vocês venham a avaliar. O NPSH, claro, verificar tudo economicamente em custo. Lembra lá que eu falei para vocês de tentarem 3 opções de diâmetro, né? Então, aquele diâmetro que a gente acha inicialmente é um chute inicial, mas vocês podem propor diâmetro acima e diâmetro abaixo para ter 3 alternativas que vocês possam avaliar e dentre essas 3 vocês escolherem a mais econômica, em função da potência que você achar da bomba, entre outras características aí. Bom, e você é o projetista, quando você achar adequado, você vai parar. Vazão, então eu falei ali anteriormente, né? 200 litros por habitante dia. Em projeto de água, tipicamente usa 150, mas aí para prédio você quer dar uma margem de segurança, você coloca esse 200 aí, né? Mas também vai depender do tipo de prédio, né? Bom, vocês depois vão ver essas características de preço, de experiência, quando pega a matéria de orçamento, né? Sempre tentar apresentar diferentes tipos de alternativas. Então, no caso da gente de hidráulica, a alternativa que você pode propor é avaliar diferentes tipos de diâmetros. E isso vai implicar em diferentes perdas de carga e, consequentemente, diferentes tipos de bombas, de potência, entre outros aspectos que vocês venham a propor lá. Bom, aquela fórmula que eu falei para achar o diâmetro vai ser o chute inicial, fórmula de Bress. Tipicamente ele vai ser 1.2, mas ele tem essas características aí em função da velocidade. Lembra lá que um autor recomendava a velocidade de 0.65, né? Então você deveria usar esse 1.4. Então varia em função do autor que recomendou, mas tipicamente é 1.2 para a bomba operando 24 horas no dia. Essa daí é que tem na norma técnica e é que tipicamente vocês vão utilizar. Então aqui vocês vêm com a unidade certinho, o diâmetro vocês vão achar em metro, o tempo de funcionamento, né, em horas por dia. Então vai ser 6 horas, 8 horas, sei lá. Vazão em metros cúbicos por segundo. E assim vai sair com aquele diâmetro lá. Algo importante, né? O diâmetro que a gente fala quando vocês colocarem projeto, aqui em exercício é tipicamente 100, 150, 200, mas o diâmetro é exato para utilizar o diâmetro interno das tubulações, viu? Então lembre de usar o diâmetro interno do catálogo do fabricante que você vem escolher quando estiver realizando os cálculos, viu? Velocidade é um aspecto importante porque quanto maior a velocidade, sua bomba ela pode ficar vibrando mais. Lembra lá que eu falei que vibração em bomba é algo horrível porque ao longo do tempo ela causa desgaste e o desgaste vai fazer ela vazar em determinado período lá. Então você também não quer uma velocidade muito alta, além de ter implicações aí no golpe de Ariete, que é tema de
de uma outra aula aí que a gente vai ver. Bom, tem a perda na entrada e saída da bomba. Quando vocês estiverem projetando, ninguém vai dizer, ó, vai ter uma curva, vai ter uma junção, vai ter um T, vai ter uma entrada, uma saída, vocês que vão ter que projetar. Então, sempre lembre lá das entradas e saídas do reservatório, porque tem uma perda considerável de pressão nessas entradas e saídas, né? A depender de como ele esteja sendo implantado. Aí tem um resumo básico, não vou falar de novo isso aí não. Aí tem como seria, para algo bem antigo, né? Mas como seria essa proposta de vocês avaliarem diferentes tipos de diâmetro, é mais para vocês perceberem as diferentes alternativas e como isso implica nos custos. Não necessariamente o primeiro que você ajustar, ele vai dar um valor melhor, né? Depois você vai calcular a potência, o custo energético e no fim você vai ter diversos custos associados. Aqui a gente só tem um resumo básico, altura de sucção, recalque, altura manométrica, tudo isso que a gente já viu. Eu não vou ficar repetindo novamente isso, né? Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada aí que a gente já viu esses termos. Tentar adiantar para a gente ir para o exercício logo. Pronto. Aqui tem um exercício, e esse exercício é mais interessante, né? Do que aqueles outros lá. Bom, tem esse exercício aí. Deixa eu mudar aqui, né? Tem esse exercício aí do ENAD, né? E ele deseja dimensionar essa bomba centrífuga para uma instalação predial, uma população estimada de projeto de 750 pessoas. Então, ele já diz aqui a população que tem. O consumo diário é de 200 litros por dia. A altura estática da aspiração, ele diz que é 2,5, né? Então, ele tem uma altura geométrica. Eu vou colocar 2,5 mais 40, né? Então, você tem um 40 ali. Isso aqui vai dar altura geométrica. Lembra lá que eu falei que a altura geométrica é a altura da sucção, mas a altura no recalque. Se ele diz que a altura de aspiração é 2,5 e a altura de recalque é 40, então a altura geométrica de vocês é 42,5. Basicamente do nível do reservatório até onde deseja recalcar, né? Considere que a perda de carga na aspiração mais a altura representativa da velocidade são equivalentes a 60% da altura de sucção. Então, se eu tenho, eu vou botar aqui a altura de sucção, que eu esqueci. E a altura de recalque. Altura de recalque 40, né? Beleza. Nesse caso, ele não deu uma fórmula de Haas-Williams, de universal, nenhuma outra para a gente calcular. Ele pediu para a gente se basear nessa diferença aqui de altura para propor essa perda de carga, né? Mas para simplificar o cálculo aqui. Pronto, então na sucção, ele disse que é 60%, então 0,6 da sucção, né? E a do recalque 40% da altura de recalque. Então, a perda de carga aqui no recalque é 40%, né? Só multiplicar por 0,4. Então, tem algo como se fosse isso aí. Altura manométrica de vocês, a soma dos três, né? De altura geométrica mais perda de carga que vocês têm na sucção, mais perda de carga que vocês vão ter no recalque. Então, é para dar algo em torno de 60. Falta aqui a gente calcular a vazão de vocês. Então, se ele diz que tem 750 pessoas vezes os 200, né?
litros por dia. Então, vazão per capita é 200 litros por habitante dia. Quando você multiplica 750 por 200, você está tendo aí uma vazão em litros por dia. Porque o habitante foi retirado, né? Então, aqui você tem a vazão que você precisa aí ao longo de um dia, ou o volume que você precisa abastecer nesse sistema, né? Só que ele quer a conversão para metro cúbico por hora. Você pode converter para metro cúbico por segundo. Deixa eu tirar aqui, né? Bom, para converter de litro para metro cúbico, você tem que dividir por 1000. Então, você dividindo isso aqui por 1000, você teria aqui sua vazão em metro cúbico por dia, né? Precisaria desses 150 metros cúbicos. Um dia ele vai ter 86.400 segundos, não é isso? Então, se eu quero que isso aqui vai ter um dia, eu vou ter que dividir por 86.400. Você tem a vazão que você tem que mandar em metro cúbico por segundo para o seu sistema, né? Se eu quiser isso em metro cúbico por hora, então, uma hora tem 3.600 segundos, não é isso? Uma hora tem 3.600 segundos. Eu vou ter que multiplicar isso aqui vezes 3.600. Deixa eu ver ali se tem alguma coisa ali que atenda ou se ficou abaixo, né? 4, 5, 10 metros cúbicos por hora. A altura ali é de 60. Então, vocês vão ter que vir aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 está aqui, né? 60 vai ser esse valor. Então, se ele está dizendo lá que é 60 metros, que está mais ou menos aqui onde está o mouse, não sei se vocês estão vendo, e a altura é de 6, né? Cadê? Deixa eu ver aqui só o... Se ele tinha 6 horas... Ah, desculpa aí, pessoal. Tem 6 horas por dia ali, ainda não tinha visto. Tem que converter isso aqui ainda. Eu botei 750 e 200, ok. Aqui não seria 86 e 400. Agora eu estava pensando que era ao longo de um dia. Agora que eu li ali que é ao longo de 6 horas. Então vai ter que ser 6 vezes 3.600. Tinha 86.400 segundos. Tá estranho aqui, rapaz. Uma hora tem 3.600 segundos. O litro por dia tá certo. Deixa eu ver aqui o que é que eu tô atrapalhando aqui, né? Bom, 150 mil litros por dia. Agora eu quero achar essa vazão que eu vou precisar em metros cúbicos por segundo. Só que isso vai ter que ser em 3.600. Então eu vou ter aqui dividido por 3.600 vezes 6. Três mil e seiscentos vezes 6 vai ser 21.600. Ok.
dia, 3.600. Ok, eu vou ter esse 6,944 metros cúbicos por segundo, né? Metros cúbicos por hora. É isso mesmo? Porque 6 vezes 1.000, rapaz. Deixa eu fazer aqui detalhadamente, né? Não estou vendo onde é que eu estou vacilando aqui. Então, se eu quiser passar isso para metro cúbico por dia, pegar isso aqui e dividir por 1.000. Ok. Então isso aí, metro cúbico por dia. Se eu quiser que isso opere em 6 horas, um dia teria 86.400 segundos. Só que 6 horas ela vai ter 21.600. Isso dividido por isso. Ok. Isso vezes 3.600. Pronto. Não sei no que eu estava me bananando aqui, né? Mas é para dar isso aqui. Agora que eu passei assim mais detalhadamente, porque agora eu consegui ver, né? Eu dividi primeiro para metro cúbico por dia, dividindo isso aqui por 1.000. Então, só que eu queria que isso operasse naquelas 6 horas. Cadê? Então, 6 horas para mim tem 21.600 segundos, né? Por isso que eu coloquei aqui 3.600 vezes 6. Então, meu número de segundos no dia, ao invés de ter 86.400, ele eu vou considerar 21.600. Foi aquilo que eu tinha falado no início, né? Para ele operar naquelas 6 horas. Beleza, aí achei essa vazão aqui de 0,007 metros cúbicos por segundo. Quando eu multiplico essa vazão vezes o número de segundos que tem uma hora, que é 3.600, eu acho a vazão aqui em metro cúbico por hora. Agora sim está mais coerente, né? Então, a vazão ali deu 25. Então, tem que vir aqui, tem 20, 30, né? Vai nesse 25. A altura é 60. Então, era mais ou menos aqui, em algum lugar que a gente tinha visto, né? Acho que era aqui. Então, a bomba que vocês vão ter que ver é essa aqui de 32.200. Vocês vão pegar essa bomba aqui, 32.200. E essa bomba tem essa característica. Quando você for no catálogo, tá ela lá, bomba 32.200. Esses diâmetros de rotor, você faz a mesma coisa. Liga aqui, ó, 25 e 60 que a gente tinha achado lá, né? 25. Deixa eu ver se eu insiro alguma forma aqui para ver se fica mais fácil de ver. Vou botar assim mesmo. O mouse está bem ruim aqui de... Beleza. Mas vocês teriam que achar aí mais ou menos a interseção entre esses dois pontos, né? Não sei se está fácil de vocês verificarem aí, ou se está bom ali de ver, né? Mas ele está caindo praticamente nessa curva aí da bomba de... Está exatamente em cima dela aí. Ficou bem em cima, mas ele está caindo nesse diâmetro aqui, ó. 186 desse rotor aqui, da bomba.
Então, vocês vão ter lá que a questão pede o modelo da bomba, então o modelo é esse 32.200, a potência do motor e em quais valores está o rendimento dele. O rendimento, ele está nesse valor aqui de 50,5, né? 50,5, tá nesse valor aqui de 50,5 e 53. Eu acho que é 53 esse outro valor que tem aí. Basicamente, ali vocês vão saber que tipo de bomba vocês vão ter. Aí você achou aquele 186. Essa mesma linha que você puxou para cima aí, que estava descendo naquele 25, né? Deixa eu pegar outra forma aqui para... Vamos supor que ela parte do mesmo lugar, estão tudo na mesma linha aqui. Então, a gente desce essa linha. Nessa curva do rotor que a gente tem, que é esse de 186, vocês vão pegar essa ligação bem na curva de 186, né? E você vai ter mais ou menos a potência da bomba. Então, a potência da bomba aí, para esse caso, fica aproximadamente 10, né? Cavalo-vapor. Ficou 10 de cavalo-vapor, não sei se tem outra... Se tivesse o NPSH requerido, a mesma coisa. Seria como se seguisse isso, batesse na curva do NPSH requerido e verifique o quanto ele dá nesse lado aqui do gráfico. Mas aqui vocês têm as características da bomba. Ela vai ter 10 cavalos-vapor, ela vai estar naquele rendimento de 50,5 e 53, e ela vai ter de 32, ela vai ser dessa família aqui, né? 32.200. Então, no catálogo do fabricante, você já procura aqui de início a altura manométrica que tem a vazão e você já vai direto na bomba que atende ao que você precisa, né? Em termos de altura manométrica e vazão, quando apresentar esse tipo de catálogo aqui. Me enrolei um pouco ali na conversão da vazão, mas porque estava de cabeça, estava complicado aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, Diga. eu não entendi ali no segundo gráfico o que é do 186 ali, ou 183, que Isso aqui representatividade tem aqui. é o diâmetro do rotor que você tem da sua bomba. Ah, perfeito. Tá, Diâmetro do tranquilo. rotor. Aí, isso aqui, ó, é para uma mesma família de bomba, só que ela tem diferentes tipos de diâmetro de rotores, entendeu? Entendi. Uhum. Vamos dizer, eu estava aqui olhando meio na dúvida, porque se ficar abaixo, se ficar acima disso, você tem que pegar o diâmetro superior. Só que do jeito que tá, parece que ele está batendo exatamente na linha. Então eu peguei o de 186. Mas se ele ficar um pouquinho acima aqui, você já teria que escolher o de 192, entende? E aí se você pegasse o de 192, a potência já iria aumentar um pouco, iria para quase 13, né? Iria para 12,5, vamos dizer. Você É, aumentar o custo um entende? monte. E essa escolha do rotor sempre para cima é para evitar aquela questão da cavitação que você tinha falado também? Ou não? Não, Ou é... essa escolha é porque abaixo disso sua bomba ela não vai estar atendendo, né? Abaixo Uhum. da sua bomba ela não vai conseguir atender nas características que você deseja que ela atenda. Então possa ser que ela não, vamos dizer, ela não vai atender a altura manométrica que você precisa. Então talvez chegue menos vazão lá do que você precisaria, entende? E sua bomba vai operar mais horas. 4 horas. Ah, Então se você bota o superior, ela vai atender seu sistema com a quantidade de horas que você projetou, talvez até menos, um pouco. Entende? entendi. Beleza, obrigado. Beleza, eu vou ver aqui. Foi mal ali ficar atrasando naquele negócio. Tava de cabeça e tava em bando, não sei porquê. Vou passar aqui pelo slide mesmo, porque eu acho que só vem questão aqui para a gente fazer as questões logo. Tem essa questão 5 aí. Deixa eu ver se tá no Excel ainda, né? Bom, a questão 5 ele dá aqui as características do sistema, onde ele pede para escolher uma bomba para ver se a altura estática, vazão de 25 litros por segundo,
Então, a vazão de 25 litros por segundo, para converter de